Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Tito, no capítulo 3, e no versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Recordo-lhes que se sujeitem aos governantes e às autoridades e lhe obedeçam e sejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame nem seja contencioso, mas amáveis, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, irmãos, olha só que interessante, né? Então, o Senhor, ele deixa aqui nas Escrituras para nós que ele que constituiu as autoridades na terra. Seja como delegado, seja como policiais, seja como juiz, seja como advogados, enfim, ele deixou toda a autoridade aqui na terra, aleluia, Jesus. Por quê? Porque ele sabia que o ser humano, ele ia errar. Só que, irmãos, tem algumas pessoas que erram aqui e são presos, mas Deus vê o arrependimento dessas pessoas. E essas pessoas, elas têm que passar por esse sofrimento para poder aprender e se voltar para Deus. Quantas e quantas pessoas, irmãos, a gente conhece que eram presos, aleluia, Jesus, e se converteram, ou até que eram também da igreja, mas que pela justiça humana, que não é humana, mas foi constituída, está na mão do humano, mas ela foi constituída por Deus, né? E ali o Senhor ainda exorta o seu povo dizendo assim, ó, sujeite-se aos governantes e às autoridades e lhe obedeçam. Então, irmão, se a gente não obedecer, nós sabemos que nós vamos preso. Se a gente não respeitar as regras nas regras no trânsito, nós somos presos, porque essas constituições que nós temos em tudo, vandalismo também, quebraria, tudo isso nós vamos pagar a consequência aqui na terra. Por quê? Porque o Senhor sabia que isso ia acontecer. Então, assim como, aleluia, Jesus, ele constituiu pastores, bispos, diáconos, obreiros, aleluia, Jesus. Então, ele constituiu também as autoridades, que muitas vezes a gente acha que não, que foi criada pelo homem, mas não, a palavra vai dizer assim, e ele ainda nos exorta dizendo, e obedeçam, aleluia, Jesus, porque em outro tempo vocês eram insensatos, nós éramos desobedientes, extraviados, escravos do pecado, vivendo na malícia, na inveja, odiando uns aos outros. Você viu como nós vivíamos, irmãos? Então, imagina só, uma pessoa que está na igreja, ela odeia seu irmão. Não, ela não está em Deus. Ela tem inveja? Não, ela não está em Deus. Ela pensa coisas maliciosas? Não, ela não está em Deus. Ele é insensato? Não, ele não está em Deus. Ele é desobediente? Não, ele não está em Deus. Porque eu não estou falando dos que são servos, eu estou falando que outrora nós éramos tudo isso. Então, se você continua assim, você não está em Deus. Então, não se engane em pensar que você está na igreja, você veste uma roupa e você vive dessa forma. Então, irmãos, a gente tome muito cuidado e a gente que ore a Deus e pergunte, Senhor, será que eu estou vivendo assim? Ou a pessoa já sabe que ela está vivendo assim. Então, irmãos, que a gente venha tomar consciência, porque salvação não é brincadeira. Não é brincadeira se a gente não conhecer a verdade, se não conhecer a palavra, aleluia, Jesus. Como que nós vamos ganhar a salvação se a gente não lê a palavra? E o que adianta a lei não obedecer? É a mesma coisa que nada, está se enganando. Aleluia, Jesus. Para vocês verem, irmãos, que o Senhor, ele mais nos repreende. Por quê? Porque a gente está sempre errando. Então, ele está sempre, aleluia, Jesus, nos chamando a atenção para a gente se consertar.
Aí ele levanta a irmã Solange aqui para poder estar falando isso para vocês, irmãos. Porque não é só para vocês, é para mim também, que eu tenho que me consertar todos os dias. Eu tenho que vigiar todos os dias, porque santa eu não tenho nada. Aleluia, Jesus. Eu vivo errando, eu vivo pecando, eu vivo pedindo misericórdia, porque eu não sou nada. Aleluia, Jesus. Eu sou apenas um vaso que Deus escolheu. Aleluia, Jesus. Me deu discernimento, porque não veio de mim. Aleluia, Jesus. Então ele me escolheu, aleluia, Jesus, para essa obra, para dizer para você: não seja desobediente, não tenha inveja no teu coração, mas seja misericordioso, renovando-se dia após dia no Espírito Santo de Deus, sendo abundante no Espírito, sendo, irmãos, fiéis, firmes na palavra, crendo em Deus, procurando fazer boas obras, irmãos, porque não adianta, aleluia, você dizer que é servo e as tuas obras falam ao contrário, aleluia, Jesus. Então, as nossas obras que diz quem nós somos, aleluia, Jesus. Até porque a palavra de Deus vai dizer que nós vamos reconhecer um falso profeta através das obras que ele faz. Aleluia, Jesus. Ele pode se dizer que é profeta, pode se dizer que é servo e tem más obras. Aleluia, Jesus. Grita, é aquela gritaria, aquela brigaiada dentro de casa, briga com a esposa, maltrata e aquela desordem dentro de casa. Da onde que Deus está habitando nesse lugar? Deus não está habitando nesse lugar. O Espírito Santo de Deus não gosta disso. Senhor quer paz, quer tranquilidade, não quer briga, não quer discórdia. Aleluia, Jesus. Então que a gente venha vigiar, irmãos, eu e você, aleluia, Jesus. Todos nós que somos servos, que a gente venha vigiar no nosso comportamento, porque as obras vai dizer quem sou eu e quem é você. Amém, irmãos? Então deixe essa direção. Eu peço que os irmãos compartilhem em nome de Jesus.